Pessoal, muito boa noite. Hoje é dia 1º de abril. Aqui são 18 horas e 7 minutos. Esse vídeo está sendo dedicado para os alunos, meus colegas alunos, do 8º período de Direito e do 4º período de Direito da Faculdade Multivix daqui de Cachoeiro de Itapemirim. Estamos numa modalidade um pouco interessante nesse período por conta do coronavírus, né? As faculdades estão sendo fechadas, estamos tendo aula online. Mas não podemos deixar para trás os nossos estudos e devemos continuar firmes estudando e vamos pedir a Deus que esse momento venha passar e que possa voltar à normalidade, não é mesmo? Então vamos lá. Na aula de hoje, vamos aprender o que é liquidação, vamos aprender as modalidades da liquidação e como ela é aplicada nos ramos do Código de Processo Civil, tá bom? Para a aula de hoje, eu indico para vocês o livro do Humberto Teodoro Júnior, tá? Curso de Direito Processual Civil, volume 2. Esse daqui, gente, é o volume 2. Eu aconselho para vocês, se vocês querem um mais atualizado, vocês podem estar pedindo, comprando o volume 3. Porque o volume 3, ele é de 2016. Tá? E assim, para a aula de hoje, não vai ficar muito difícil. Porque o volume 2 também é interessante, tá? Só apenas em um detalhe que ele é diferente, mas dá para seguir normalmente nossos estudos. Então vamos lá. Liquidação. O que é liquidação? Vamos aprender hoje. As modalidades da liquidação e os princípios. Nesse primeiro vídeo, nós vamos aprender o que é a liquidação e os seus princípios, tá? Logo após vai ter o vídeo 2, que vai estar explicando as modalidades da liquidação, que tem a liquidação por arbitramento e a liquidação por artigos. Vamos aprender também que a liquidação por cálculo ela foi abolida. Mas vamos lá. Liquidação. Que seria no ramo jurídico o termo liquidação ou liquidação de sentença? Vamos lá. Quando nós andamos na rua, vamos comprar alguma roupa, algum calçado, aparece a frase escrito liquidação. A gente logo associa com um preço mais reduzido. Exemplo, uma liquidação de carro, né? Uma liquidação de roupa, de calçado, de mármore e granito. A gente logo associa a liquidação com um desconto, um abatimento do preço. Isso pode confundir um pouco no ramo processual civil, porque a liquidação nada mais é que a liquidação ela é o instrumento utilizado para o juiz saber o valor líquido da coisa. Quer um exemplo disso? Vamos lá. Vamos supor que você, nome de João, bate no meu carro, no carro de Mateus. Vamos supor que o João fala que, olha, bati mesmo no carro do Mateus, eu vou pagar, mas o preço que eu vou pagar é R$10.000. E vamos supor que o Mateus fala, não, o prejuízo que você deu em mim é de R$20.000. Qual o valor que vai ser? 10 mil, 20 mil, 15 mil, 5 mil? O juiz vai usar a liquidação para poder saber o valor líquido da coisa. Vamos estudar que existem duas modalidades de liquidação. Isso no próximo vídeo, tá? Sem afobamento. Liquidação por artigos e por arbitramento. Em uma modalidade dessas liquidações, o juiz faz o seguinte cálculo. O juiz vai pedir um perito para poder saber o valor dos danos que eu sofri no meu carro, do que João bateu no meu carro. E o perito vai analisar qual é o valor que João deve pagar para mim. Eu, por via das dúvidas, posso mandar um auxiliar, um perito auxiliar, para estar acompanhando o caso. Espera lá. Vamos ver se esse perito não vai ser parcial, né, com o João. E o João também poderá mandar o perito dele. Chegando para o juiz, ele vai ver qual o valor que o perito viu para o meu carro, que ficou designado para o João pagar. E vamos aprender também que tem uns prazos e uns dias para tanto o meu perito auxiliar como o do João estar se manifestando. Isso é para a próxima aula. Mas entendemos que a liquidação, anota no seu caderno, liquidação é o termo jurídico utilizado para o juiz saber o valor líquido da coisa.
Porque o juiz, às vezes, ele não tem muitas noções, né, sobre especiarias, sobre abatimentos de carros, perdão, sobre acidentes de trânsito. Então o juiz precisa da liquidação para poder saber o valor líquido que o devedor deverá pagar para o credor. Então vamos lá. Vamos saber agora alguns princípios que norteiam o Código Processual Civil a respeito de liquidação. Vamos lá. Temos aqui a utilidade de execução, perdão. Princípio da utilidade de execução. Nesse livro aqui, no volume 2, a respeito de utilidade da execução, se encontra na página 129, tá? Na página 129. Eu vou estar explicando para vocês, mas quando você tiver um tempo, você pode estar lendo em casa, no seu livro, no seu material. Vou estar disponibilizando também um link aqui embaixo também, em PDF, do Humberto Teodoro Júnior, volume 3, tá? Mais atualizado. Mas a respeito dos princípios é a mesma coisa. Temos aqui o princípio da utilidade da execução. E é interessante que o autor, quando começa a explicar o princípio da utilidade da execução, ele fala a seguinte frase: expressa-se esse princípio através da afirmação de que a execução deve ser útil ao credor. E por isso não se permite sua transformação em instrumento de simples castigo ou sacrifício ao devedor. Então Humberto Teodoro Júnior fala que, conforme o princípio da utilidade da execução, a execução não pode ser um mero castigo ao devedor. O que o Humberto Júnior quis traduzir para nós essa noite? Quis traduzir o seguinte, que conforme o princípio da utilidade da execução, a execução deve ser útil e não castigo para o devedor. Você quer um exemplo? Vamos por exemplo. Vamos supor que Silvio Santos, eu tenho uma dívida com Silvio Santos, vamos supor de 500 reais. Eu devo 500 reais para o Silvio Santos. Não, vamos abaixar um pouquinho. Vamos supor que eu devo 400 reais ao Silvio Santos. Tá certo? E vamos supor também que o Silvio Santos, ele entra com uma via judicial querendo me executar para que eu pague esse valor ao Silvio Santos. Sabemos que o Silvio Santos é um homem muito rico. E eu, comparado a ele, sou quase nada financeiramente. Então vamos lá. Silvio Santos, ele sabe que na minha casa tem uma cama, tem uma televisão, tem uma geladeira. E vamos supor que ele tenta executar, no caso, a minha cama. Vamos supor que eu tenho uma cama bem simples, no valor de 400 reais. E o Silvio Santos, ele sabendo que eu tenho essa dívida para com ele, ele quer que execute, literalmente, não o valor, mas a minha cama, para poder ele se apoderar dele, para ele poder leiloar essa cama e conseguir o valor que eu devo para ele. Conforme o princípio da utilidade da execução, a execução não é um castigo. Vamos lá. Só as custas processuais desse processo vai ser mais de 400 reais. Sabemos também com o princípio da dignidade da pessoa humana, que fala o seguinte. O princípio da dignidade da pessoa humana diz que, vamos lá, passando aqui as páginas, fala o seguinte, na página 131. É aceito pela melhor doutrina e prevalece na jurisprudência o entendimento de que a execução não deve levar o executado, no caso do devedor, a uma situação incompatível com a dignidade humana. Então vamos lá. Conforme o princípio da utilidade da execução, a execução deve ser útil, não deve ser uma forma de castigo. Porque vamos lá, para o Silvio Santos querer me executar a minha única cama que eu tenho em minha casa, ele não está precisando realmente desse dinheiro. Ele pode sim entrar com a ação, mas o juiz provavelmente não vai arcar com a demanda judicial dele,
Porque a execução deve ser útil. Isso não é um motivo também para qualquer pessoa que é pobre estar se endividando com algum milionário. Não quer dizer nada disso. Só que com forma desse princípio, a pessoa não pode usar vias judiciais para poder constranger uma pessoa, né? A pessoa pode fazer algum acordo, né, sem ser em uma audiência. Então, conforme o princípio da utilidade da execução, cai numa prova. O que é o princípio da utilidade da execução? Você vai colocar o seguinte: conforme Humberto Teodoro Júnior, o princípio da utilidade da execução diz que, abre aspas, a execução deve ser útil e não uma forma de castigo para o devedor. Vamos supor que o meu amigo me deve R$50. Conforme o princípio da utilidade da execução, não tem por que eu querer requerer esse valor nas vias judiciais. Mas espera lá. Teve um aluno em uma das lives do professor Newton, um excelente profissional da Multivix, fez o seguinte, mas vamos lá. Vamos supor que não seja o Silvio Santos, mas vamos supor que João, ele deve R$600 para Maria, tá certo? Vamos aumentar. Vamos supor que João deve R$700 para Maria e ambas as pessoas são pobres. Vamos supor também que João, ele tem 2 camas em sua casa, 4 televisões, 3 micro-ondas. Não tão pobre assim. Vamos supor que Maria, ela está precisando muito desses R$700 que João deve para ela. E é comprovado que João deve R$700 para Maria. E é comprovado que a Maria, ela está numa situação de vulnerabilidade muito forte. Agora vamos lá. João tem 2 camas, 4 televisões, 3 micro-ondas. E a Maria passa uma necessidade financeira um pouco crítica em relação ao João. Talvez uma cama para mim não faça muita diferença, mais uma cama. Mas para algumas pessoas é tremenda necessidade. Vamos supor então que Maria, ela requer judicialmente esses R$700 para que o João possa pagar para Maria. E ela sabe que o João tem 2 camas, 4 televisões, 3 micro-ondas. E ela queira executar, né, uma televisão de João para ela poder estar penhorando essa televisão para poder estar abatendo o valor de sua dívida. Agora a pergunta é, conforme o princípio da utilidade da execução, Maria é ter um direito de receber de João? Se por um lado, se fosse comigo, com o Silvio Santos não teria? A resposta é clara. Porque de um lado, temos uma pessoa, exemplo, o Silvio Santos contra mim, e de outro lado, 2 pessoas com a renda financeira quase semelhantes. Isso não é um dobrador de águas. Mas para que o Silvio Santos tentar executar uma das minhas camas, o juiz pode entender que ele está tentando passar isso para o lado pessoal, né? Ou alguma rincha, ou ele quer me menosprezar. Agora, como nos colocando na situação de João e de Maria, entendemos que a Maria está realmente precisando de uma das televisões ou de uma das camas de João. Porque o João deve a Maria e é comprovar R$700. Então, resumindo, o princípio da utilidade da execução. Você vai colocar o seguinte: o que é o princípio da utilidade da execução? Abre aspas. Segundo Humberto Teodoro Júnior, tal princípio dispõe que a execução deve ser útil ao credor e não um simples mero de castigo. Ou seja, o princípio da utilidade da execução não pode ser nenhum castigo, deve ser algo útil e comprovado. Ok? Então vamos lá. Temos também o princípio da dignidade da pessoa humana. Esse princípio é um pouco parecido com o anterior, mas vamos entender ele de uma forma mais abrangente. Vamos lá. Conforme o princípio da dignidade da pessoa humana, tá? Vem falando o seguinte, no segundo parágrafo: não pode a execução ser utilizada
como um instrumento para causar ruína, vejam só, fome e o desabrigo do devedor e sua família, gerando situações incompatíveis com a dignidade da pessoa humana. Então, com base do princípio da dignidade da pessoa humana, o devedor, ele não pode ser executado com um valor, tá? Não é com um valor alto, não. É com um valor, né, que atinge o seu meio, que deixa sem a sua dignidade. Ou seja, sem a sua casa, né? Deixa ele sem todos os seus móveis da sua casa. A pessoa, ela não pode executar o seu devedor, deixando ele sem a sua dignidade da pessoa humana, ou seja, na sarjeta. Então vemos que esses dois princípios são bem semelhantes. Princípio da utilidade da execução. A execução deve ser útil e não um castigo para o devedor. Princípio da dignidade da pessoa humana. O credor não pode executar tudo que o devedor tem, deixando ele sem a sua dignidade humana. Vamos lá. Vamos supor que eu devo 50 mil reais. Vamos supor que eu tenho uma renda bastante, né, excelente. Eu posso pagar esse valor, seja à vista, porque é muito caro. Tem como eu parcelar esse valor. Tem como o banco pegar o meu carro. Agora, quando uma pessoa deve total valor e o credor quer tomar a sua casa e tudo que ele tem, se ele ficar sem a sua dignidade humana, conforme o livro do Humberto Teodoro, isso não pode. Então cabe ao juiz ele observar o que é necessário para o credor, o que é indispensável para o devedor, ok? Temos também o princípio da economia processual. Esse princípio aqui é bastante simples para se entender, tá? O princípio da economia da execução. Ele fala o seguinte: toda execução deve ser econômica. Isto é, deve realizar de forma que, satisfazendo o direito do credor, seja o menos prejudicial possível ao devedor. Então vamos lá. Conforme o princípio da economia processual, entendemos que a execução ela deve satisfazer o credor e prejudicando, entre aspas, o menos possível ao devedor. Ou seja, vamos supor que João bateu no meu carro. Vamos supor também que o perito do juiz viu, olha, o Mateus está pedindo 30 mil reais. Só que eu olhei aqui o carro do Mateus, que o João bateu nele, o conserto mais danos morais dá uns 20 mil reais. Então vamos lá. Por mais que eu estou no meu direito, o juiz ele deve me satisfazer o meu direito e prejudicando o menos possível o devedor. Se eu pedir na execução, se eu pedir na petição inicial, se eu pedir 30 mil reais e o perito que o juiz mandou viu que 20 mil reais já dá para consertar meu carro mais um danos morais, com base no princípio da economia processual, a execução deve me satisfazer e prejudicar, entre aspas, o mínimo possível ao João, que é o meu devedor. Ou seja, se 20 mil reais dá para cobrir o pagamento do meu carro, ok. Não tem por que o juiz estar cobrando para o João 30, 40, ou 50 ou 60 mil reais. Se com 20 mil reais já dá para suprir o meu direito. Então o princípio da economia processual, fala que o seguinte: tal princípio, segundo Humberto Teodoro Júnior, fala o seguinte, que a execução deve tanto satisfazer ao credor e prejudicar, entre aspas, o mínimo possível ao devedor. Tanto que porque o juiz cobrar mais que o valor que dá para cobrir as minhas necessidades e prejudicar ainda mais o devedor.
Então, se com 20 mil reais dá para suprir, ok. Agora, no próximo vídeo, nós estudamos aqui 3 princípios: da utilidade da execução, economia processual e dignidade da pessoa humana. No livro do Humberto Teodoro Júnior, no volume 2 e volume 3, temos aqui alguns princípios também para serem estudados. Temos aqui um princípio da especificidade da execução. Tá? Então, o princípio fala que o credor deve especificar o que está sendo cobrado na execução e alguns mais requisitos. Princípio dos ônus da execução, quem deve cobrar quem deve provar para o outro. Princípio da disponibilidade da execução e disponibilidade parcial da execução. Temos aqui alguns princípios, só que esses 3 para mim são essenciais para o aluno do direito do 4º e do 8º período. Tá? Princípio da utilidade da execução: a execução deve ser útil, ela não deve ser um castigo para o devedor. Princípio da economia processual: a execução deve tanto satisfazer o credor e prejudicar, entre aspas, o mínimo possível ao devedor. E a dignidade da pessoa humana, que a pessoa não pode ser executada tirando-se tudo dela sem deixar a sua dignidade. Então, pessoal, no próximo vídeo vamos estudar sobre modalidades da execução. Temos a execução por arbitramento, e a liquidação por artigos. Vamos entender que uma liquidação também foi abolida e ficou essas duas, por artigos e por arbitramento. Ok? Bom, então vamos juntos na próxima aula, sabendo que a liquidação é um instrumento utilizado pelo juiz para saber o valor líquido da coisa. Até a próxima aula e um forte abraço.